Gente, estamos ao vivo, galera. Já podemos começar aí. Ô, Soraya, você precisa ligar o seu microfone. Isso, ligou. Desligou. Agora sim. Pode falar. Você tem que botar o seu fone. Microfone. Isso. Vê agora. Testa agora. Ó, deu problema. Estava falando bem agora no teste? Não estou te ouvindo. Retira e coloca o fone de novo. Liga o microfone. Isso, agora testa. Fala alguma coisa. Não. Boa tarde para todas e para todas que já estamos ao vivo com o lançamento da pré-campanha do professor José Antônio, candidato a vereador aqui em Belfor Roxo. A Soraya, a professora Soraya, que vai comandar esse momento de debate, de discussão, da apresentação da candidatura, né, do José Antônio a vereador em Belfor Roxo, mas ela está com um problema técnico que está sendo resolvido pelos colegas aqui da técnica. Enfim, mas aí, em alguns minutinhos, nós vamos retomar o início, né? Está com um probleminha aqui. Zé Antônio, você está me ouvindo? Estou ouvindo bem, Niel. Sim, então, boa tarde, Zé Antônio. A Soraya está com um problema técnico no som dela, no microfone. Assim que ela retornar, nós vamos continuar, mas enquanto isso, dê boa tarde para o povo aí que assistiu. Não estamos te ouvindo aí, Soraya. Sim, Fala. sim. Fala agora. Soraya? Ela vai voltar. Ela vai voltar já. Isso. Vai voltar já. Aí talvez seja o caso de pedir ao Ismael, não sei se o Ismael está nos ouvindo, para ele soltar o vídeo da apresentação inicial enquanto resolve o problema da Soraya, talvez, né? Vou mandar isso, acho perfeito, Ismael. Solta o vídeo, né? Solta o vídeo e aí enquanto restabelece o problema técnico aí da Soraya. Podemos começar com o vídeo? Ele já está respondendo que pode ser, então... Agora sim, Belfor Roxo! Na luta pela inclusão social, meu vereador, professor Zé Antônio, é 90456. E segura que eu quero, né, meu filho? 90456, professor Zé Antônio, você pode confiar. É que verde confia. 90456, verde para confirmar a inclusão social. 90456, professor Zé Antônio, você pode confiar. É 90456. 90456, verde para confirmar. Belfor Roxo está carente. Professor Zé Antônio é competente, é a nossa solução. Vambora! 90456 pro meio ambiente, pra saúde, educação, inclusão social. 90456 pro trabalho, pro emprego.
pra cultura e inclusão social. Professor Zé Antônio, esse me representa. É ficha livre, você pode acreditar. Professor Zé Antônio, 9456. O vereador que eu vou votar. Vambora! 9456. Professor Zé Antônio, você pode confiar. É o meu vereador. 9456. Tec verde para confirmar. Inclusão social. 9456. Professor Zé Antônio, você pode confiar. Todos juntinhos. 9456. Tec verde para confirmar. Meu povo show. Meu povo está carente. Professor Zé Antônio é competente, é a nossa solução. Vambora! 9456 pro meio ambiente, pra saúde e educação. Professor Zé Antônio. 9456 pro trabalho, pro emprego, pra cultura e inclusão social. Professor Zé Antônio, esse me representa. É ficha livre, você pode acreditar. É ficha livre, professor Zé Antônio. 9456. Vai subir! O vereador vai subir! Vai! 9456. Professor Zé Antônio, você pode confiar. É meu vereador! 9456. Tec verde para confirmar. 9456. Professor Zé Antônio, você pode confiar. Inclusão social. 9456. Tec verde para confirmar. Meu vereador é Zé Antônio. 9456. Segura que eu quero ver, meu filho. Então, Nielson, Não. enquanto Soraya retorna, acho que está chegando. Vamos ver, Soraya. Então, Soraya. Não estamos. Não está. Enquanto o Ismael resolve, vamos bater no papo, Nielson. Isso, vamos sim, Zé. Falar um pouco, né, dessa trajetória e essa missão que é me dada pelos nossos amigos. Quando eu escuto a proposta, né, de me tornar candidato a vereador por Belfor Roxo. Fico meio assustado, né, porque a responsabilidade ela se amplia e não só isso, né, você tem um comprometimento com as bases. E como eu tenho uma trajetória em algumas bases sociais, não só de Belfor Roxo, como da Baixada, no primeiro momento eu fiquei assustado. Hoje, conversando com os amigos, tenho conversado bastante com você, buscado aí orientações, eu vejo que não vai ser tão difícil, claro, me tornando vereador, porque eu vou ter do meu lado vocês me ajudando e orientando. Acho que a proposta nossa, inicial, e hoje ela começa a maturar, do mandato coletivo, de ouvir a base. Eu acredito muito nisso, Nelson, que você fala, os amigos falam, sabe? O mandato onde o povo vai participar. Eu quero sentar com o povo, quero discutir orçamento com o povo, quero mostrar para ele para onde vai o dinheiro, de onde veio o dinheiro, quanto que o gestor da cidade se propôs a gastar. Eu acredito que a força do povo pode mudar alguns caminhos da nossa cidade. E claro, né, Nelson, investir em educação, coisa que nós defendemos tanto. Investir em educação para ter um futuro melhor na nossa cidade. Nelson. Então, boa tarde para todas e para todos. Eu sou o professor Nelson Bezerra, sou professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, né, e morador aqui da Vila Paulina. Eu conheço o Zé Antônio já há muitos anos, né? Nós fomos contemporâneos de ensino médio na Colégio Estadual Alice Passinigeli, né? Foi o primeiro contato que eu tive com o professor Zé Antônio. Ele já na adolescência, muito militante, né? Eu cheguei na escola, ele já era aluno da escola e ativado com o movimento estudantil, com a organização do Grêmio, alinhado também com militância na Associação de Moradores, nos mutirões, aquela região ali de São Vicente, São Bernardo,
né, um pouco no Roncalli, sempre nas andanças. E eu, um menino novo, né, que estava chegando no ensino médio ainda, né, e observando esses companheiros, né, esses colegas já um pouco mais experientes do que eu. E depois que terminamos o ensino médio, ele acho que terminou um ano antes de mim, ou 2, e não ficamos muito tempo sem nos ver, assim, sem conversar e tudo. E aí já reencontro o José Antônio lá na faculdade de História, né? Eu fazia faculdade, aí já foi o contrário, né? Eu fui o veterano dele na universidade, né? Cheguei na universidade, eu estudava, fui dar aula, e nesse meio tempo, entre eu terminar a faculdade, entrar no mestrado e começar a dar aula lá na FEUDUC, foi nesse caminho que o José Antônio entrou na faculdade. Então, a gente acabou se reaproximando, sendo que aí eu já professor da universidade e ele um aluno que também vinha, né, de um movimento de militância, porque ele foi para a universidade em função do pré-vestibular, né, o PVNC, que era um movimento que há até hoje, né, mas que na época era uma grande novidade para a gente, no final dos anos 90, que é aquela ideia de ter um pré-vestibular para negros e carentes, né, começando na Baixada Fluminense, mas que se espalhou pelo mundo inteiro, que deu origem, inclusive, à lei de cotas, anos depois, mas que já no início, os pré-vestibulares tinham toda uma lógica de colocar o aluno, né, de escola pública, que não tinha tido acesso à universidade, na universidade, e aquele aluno que não estava na escola, não tinha conseguido entrar na universidade pública, havia toda uma negociação de conseguir bolsas, né, de estudos em universidades particulares. FEUDUC é, até hoje, uma universidade particular, e o José Antônio entrou lá, se ele pode me corrigir, mas que eu entendi na época era nesse sistema de bolsa do PVNC. E aí ele era coordenador de um pré-vestibular, tinha outros alunos lá na FEUDUC também nesse processo, eu, professor muito novo ainda, e eu meio que fui me aproximando desse pessoal, já conheci o Zé Antônio da época de ensino médio, nós começamos a estudar, inclusive, coisas juntos, sobre escravidão, sobre as figuras, os africanos, a população negra na Baixada Fluminense. Ele, inclusive, fez a monografia de TCC dele nesse processo, e de lá para cá, estou falando aí de 97, 98 talvez, ou um pouquinho mais, né? 99, ele pode ser mais preciso, mas já no iniciozinho, na virada do final dos anos 90 para o início dos anos 2000, a gente reencontrou, e de lá para cá são, vamos dizer, 20 anos de trabalho juntos, né? Sempre fazendo coisas juntos, no sentido de estar pensando projetos de educação, projetos relacionados à população negra, né? Que é um trabalho de pesquisa que eu faço já há muito tempo, desde graduação, mas até mestrado, doutorado, pós-doutorado, né? Projetos de extensão, e ele sempre, na medida do possível, sempre muito próximo, né? E trazendo esse diálogo. Mais recentemente, né, acho que de uma década para cá, o José Antônio começou a se ingressar num movimento que era teoricamente óbvio, né, que era o movimento dos PCDs, já que ele, a vida inteira, foi um PCD. Né? Para quem não está nos ouvindo e não entende, PCD são pessoas com algum tipo de deficiência física, enfim, não só física, né, algum tipo de deficiência. E o José Antônio, como foi deficiente físico, né, a vida inteira, ele acaba se aproximando desses movimentos. Então, é muito interessante pensar essa trajetória do professor José Antônio, porque ele primeiro entra num projeto, num movimento estudantil, né, e eu lembro que lá, né, ainda no Alice, ele ainda adolescente, o movimento dele era exatamente envolvido no sentido de melhorar a qualidade da escola para os estudantes, né? Depois ele vai para os movimentos de bairro, onde ele é morador, então ele está preocupado não só com ele, mas com os moradores em volta, né? Assim como que era na época já de estudante, movimento estudante. Depois ele vai para o movimento de educação, no sentido de pré-vestibular,
de colocar o aluno na universidade, porque ele era exatamente isso, um aluno de escola pública que não tinha tido acesso à universidade, nem pública, nem privada, nenhuma universidade. Então, ele vai para esse movimento de novo, né? E aí, nesse movimento, ele, né, se aproxima do movimento negro, já que ele também é um homem negro e sentiu as dores e as mazelas de todo o racismo estrutural que é formado nesse país. E, né, depois ele vai também se inserir no movimento das pessoas com deficiência, porque exatamente ele é uma pessoa com deficiência, mas ele poderia estar resolvendo essas questões todas do ponto de vista da individualidade, mas ele busca exatamente processos coletivos para resolver essa questão. E isso foi o que sempre me aproximou e me fez admirar o professor Zé Antônio, desde a época em que nós éramos adolescentes, estudantes de ensino médio do Colégio Estadual Pacis Nigéria, ali no São Vicente. E de lá para cá, eu tenho visto sempre o Zé Antônio, mesmo com todas as dificuldades de ser um estudante de escola pública, de ser um morador de periferia, de ser uma pessoa, né, negra, de ser um PCD, e nunca desistiu dele mesmo e da comunidade, sobretudo da comunidade de Belfor Roxo, já que todos esses movimentos, né, nós, por exemplo, fizemos muito movimento junto no município de Caxias, e estava sempre o professor Zé Antônio preocupado em trazer, né, esse movimento para a cidade de Belfor Roxo, até muito mais do que eu, né, assim, na verdade, eu venho me aproximar mais do município de Belfor Roxo muito em função dele, né, do trabalho dele, da disposição dele de trazer esses movimentos para Belfor Roxo. Eu lembro bem que ele, por exemplo, trouxe um núcleo do pré-vestibular, né, para Belfor Roxo, né, e transitou por vários outros movimentos dentro da cidade, né? Então, é um homem, né, que traz consigo, na pele e nas marcas do corpo, né, o que significa ser morador de Belfor Roxo. E ser morador de Belfor Roxo, eu tenho dito isso agora, mas eu já digo isso nos meus textos, já digo isso nas minhas aulas, nas minhas palestras, né, que ser morador de Belfor Roxo não é ser um coitado. Ser morador de Belfor Roxo é ser uma pessoa que resiste, né, uma pessoa que luta, uma pessoa que está pronta, né, para criticar, questionar e buscar melhorias de vida, não só para si, porque não adianta nós melhorarmos a nossa casa se a rua não tem asfalto, não adianta nós melhorarmos a nossa casa se a rua não tem saneamento básico, né? Não adianta melhorar a nossa casa se a escola pública, né? Não adianta a gente botar o nosso filho na escola particular se todos os meninos da rua estão estudando numa escola pública e essa escola pública não é de qualidade. Não adianta a gente ter um filho que fique com uma avó ou mesmo com uma babá se não há creche para atender todas as outras crianças. E esse senso de coletividade, de pertencimento e de identidade profunda sobre o que é ser e do que significa ser morador da cidade de Belfor Roxo, isso tem muita representação na figura do professor José Antônio. Dito tudo isso, já há pelo menos 8 anos, eu tenho sido um entusiasta de uma candidatura do José Antônio para a Câmara Municipal de Belfor Roxo. Já desde 2012, quando eu estava, né, até fora da cidade, e eu sempre, em todas as oportunidades que eu estava com ele, seja virtualmente, seja pessoalmente, eu sempre dizia, Zé Antônio, você seria um excelente vereador para essa cidade. Essa cidade precisa de um vereador como você. E ele sempre dizendo, olha, eu não tenho certeza, eu não sei que vai, se pode, como é que vai ser isso. E aí, finalmente, agora em 2020, o José Antônio conseguiu concretizar uma demanda que não é dele pessoalmente, uma demanda das pessoas que sempre estiveram muito próximos a ele. Por quê? Porque sabe que ele é uma pessoa que luta, uma pessoa que critica, uma pessoa que articula, que conversa, que sabe ouvir, né, o que o outro tem a dizer e que, mais do que ouvir, sabe usar, né, o que a gente fala, o que a gente propõe para os encaminhamentos na melhoria da coletividade. E isso faz do Zé Antônio
um candidato a vereador de excelência nessa cidade, né? Eu tenho muito entusiasmo pela candidatura a vereador do José Antônio, porque nós, em Belfor Roxo, temos 30 anos de cidade emancipada, isto é, nós temos 30 anos de uma Câmara Municipal instalada nessa cidade. E nós sempre tivemos, ao longo desses 30 anos, na cidade, vereadores que serviram muito mais como cabo eleitoral, ou cabos eleitorais dos prefeitos, do Poder Executivo, do que, de fato, exerceram o seu dever constitucional. Então, para quem não sabe, ser vereador significa ter 2 deveres constitucionais, principalmente. O primeiro é propor leis que beneficiem a cidade, melhore a vida das pessoas. E o segundo é exatamente fiscalizar o Poder Executivo, isto é, o prefeito, o vice-prefeito e os secretários. O que nós temos vistos são vereadores fazendo campanha para prefeito, tirando foto com ele, o prefeito está lá fazendo algum tipo de atividade e fazendo uso político de atividades que ele deveria estar fazendo por dever constitucional, e está o vereador ali do lado tirando foto para querer aparecer também. Quando ele, na verdade, por exemplo, o prefeito está numa obra, né, e ele está ali para ver se o trabalho dele está sendo bem executado. Né? Ele está ali para orientar, o prefeito tem que ir a uma obra para orientar o que está sendo feito. E o vereador ele tem que ir nessa obra para fiscalizar se esse trabalho está sendo bem feito ou se foi bem feito. E não chegar lá para ficar tirando foto com o prefeito para saber, para depois fazer selfie em rede social. Ou seja, o vereador, muitas das vezes, está muito mais preocupado em ser cabo eleitoral do que, de fato, exercer sua função constitucional, que é fiscalizar o executivo. O professor José Antônio compreende muito bem os deveres constitucionais de um vereador, compreende muito bem a função importantíssima de uma Câmara Municipal para a vida dos cidadãos daquela cidade, no nosso caso, a cidade de Belfor Roxo. Né? E mais do que isso, eu tenho certeza que ele está pronto para articular, conversar com o Executivo, mas também articular e conversar com cada morador dessa cidade. Eu tenho certeza que o Zé Antônio está pronto para fazer um debate amplo e público sobre o orçamento dessa cidade. Eu tenho certeza que o professor Zé Antônio tem capacidade suficiente para propor leis que melhorem a vida das pessoas nessa cidade. E isso a gente pode falar com plena certeza, porque a lei de criação do Conselho Municipal, né, da pessoa com deficiência da cidade de Belfor Roxo foi uma lei, né, organizada por iniciativa dele e de outros companheiros, né, mandada para a Câmara Municipal, né, pela sociedade civil, e que aí um vereador acabou encampando para propor essa lei, mas foi uma demanda dele, uma articulação dele junto com outros companheiros. É claro que a gente não faz nada sozinho, né? Então, e isso eu posso dizer porque eu acompanhei esse processo. Eu acompanhei cada andança dele, cada ida dele à Câmara, eu estive com ele em todos os lugares, no dia da instalação do Conselho, eu estive com ele lá na escola Albert Sabin, então eu vi esse trabalho. Então, desde quando eu era adolescente, eu via o José Antônio trabalhando pela coletividade. Né? Quando nós éramos jovens, eu via o José Antônio trabalhando pela coletividade. Hoje que somos homens maduros, tenho ainda visto o professor José Antônio trabalhando pela comunidade e muito grato, né, e muito entusiasmado, porque agora ele pretende trabalhar pela coletividade a partir do lugar, né, na Câmara Municipal de Belfor Roxo, que pertence ao povo e que pode ser muito bem representado pelo professor José Antônio. Né? Então, eu gostaria de dizer para você que está nos ouvindo, né, que não só vote no professor José Antônio, mas que também converse com as pessoas, compartilhe. Hoje a eleição ela é muito virtual, né? Então, a gente está sempre acompanhando os candidatos pela internet. Então, assim, se o José Antônio põe um vídeo, bota um texto, põe uma imagem sobre a ação dele
de campanha, por favor, curta, compartilhe, né, envie para os amigos, porque a nossa eleição vai ser basicamente desse modo, né, e eu tenho certeza que, uma vez o professor José Antônio, ele, na Câmara Municipal, ele vai inaugurar uma modalidade que nunca existiu, que é o gabinete de porta aberta. O que é o gabinete de porta aberta? É um gabinete de vereador que qualquer pessoa pode chegar, entrar e ser bem recebida e ter suas questões registradas e encaminhadas, seja para o Poder Legislativo, seja para o Poder Executivo ou para qualquer outra demanda que seja necessário na nossa organização constitucional. Então, como já diz a sua campanha, o professor José Antônio, ele nos representa. Ele representa a cidade e o povo de Belford Roxo. Nelson, você me fez voltar no tempo e lembrar das lutas do Alice, a minha inserção, me tornar feudoquiano, que me orgulho muito disso. Eu comecei a conhecer a Baixada, a história da Baixada. E dar continuidade a essa nossa amizade, que é iniciada no Alice, naquelas lutas nossas de período de greve, muita conversa, articulação com os professores, associação de moradores. Fantástico, fantástico essas lembranças e o quanto nós caminhamos e tem por caminhar. É isso que eu vejo, né, que eu vejo e sinto. E o gostoso dessa campanha é você perceber quantos amigos você tem. Nossa, fantástico isso. Por mais que tenha sido difícil chegar onde eu cheguei, que não foi fácil, foram muito tombos literais, indo para a escola, indo para a faculdade, indo para pesquisas, mas nunca desisti. E agora essa missão que os nossos amigos me dá, que é tentar a vereança de Belford Roxo. E posso garantir que a porta vai estar aberta. Porque foi assim a minha vida toda. E tem sido, né? Nelson, muito obrigado. Vai vir o próximo companheiro falar conosco, bater o papo. Eu que quero te agradecer a você, agradecer a sua equipe, dar boas-vindas ao Paulo que está chegando, e te agradecer muito, não só pela oportunidade de estar aqui conversando contigo, mas, sobretudo, pela sua coragem e disposição em fazer, né, em construir uma Belford Roxo melhor e boa para viver. Um grande abraço, boa sorte na campanha, né, e vamos junto. Obrigado, Nelson. Isso é possível porque tenho vocês como meus amigos. Muito obrigado. Um abraço. Abraço. Meu amigo PH, mas Paulo, é isso, irmão. Seu microfone está desligado, Paulo. Isso. Tá chegando, Paulo Henrique. Isso, Paulo Henrique. Agora vai. Microfone desligado, Paulo. Microfone desligado. Paulo. Sem som, sem som. Paulo. Problemas técnicos, já voltamos. Vamos lá. Sem som. Tá ouvindo? Agora sim, Paulo. Foi, meu amigo. Paulo Henrique, PH. Tá ok. Deixa eu... Ok, meu amigo. Tá uma dificuldade de acertar aqui você. Sou eu. Pessoal, a todos. Obrigado a passagem de bastão do Niel. Bem, pessoal, sem apresentação, porque eu não sei se todos me conhecem. Sou advogado, engenheiro sanitarista ambiental, mestre em políticas públicas pela Rural. Tá? E a função que o Zé me passou foi apresentar
uma visão que eu achei muito interessante e muito importante, primeiro uma proposta de desenvolvimento econômico para o município de Belford Roxo. Esse já é um desafio. E segundo, para que nós chegássemos a uma proposta, o Zé, com muita sapiência, me fez o seguinte questionamento. Olha só, nós temos que montar um programa, uma proposta para Belford Roxo, para a vereança, e para isso nós precisamos de um estudo sério. E qual foi minha surpresa? De que eu nesses anos que eu moro em Belford Roxo, sou nascido em Belford Roxo, nasci na maternidade, ali era, como é que era? Esqueci o nome da maternidade, lá no frente é o Habib's, esqueci o nome dela, minha mãe não está aqui para me lembrar. E desse tempo todo que eu convivo em Belford Roxo, né, eu jamais tinha ouvido falar em um candidato à vereança que se preocupasse com números. Então o Zé me passou o bastão e falou o seguinte: PH, dá uma olhada o que nós podemos fazer para o desenvolvimento econômico, para o sucesso de Belford Roxo. E recebi isso com orgulho e com felicidade pelo desafio, porque tão suave é que os irmãos vivam em união, né? E aí eu me debrucei com boa vontade e felicidade sobre os números de Belford Roxo. Me recorri ao IBGE, recorri ao TCU, recorri ao DataSUS, recorri ao TCE. Para que isso? Porque, de acordo até com a diretriz que o Zé passa na proposta, não adianta você fazer apresentar um projeto sem fundamentação. E essa fundamentação ela é apresentada agora, o levantamento. Como vamos crescer Belford Roxo? E aí, dentro dessa perspectiva, eu peguei alguns números que são interessantíssimos. Nós temos a projeção de 500 mil habitantes, 400 e poucos no censo passado, mas é uma projeção de 500 a 600 mil habitantes para 2020. Infelizmente, nós não tivemos o censo, então os dados eles ficam com extrapolação. Ponto, extrapola e chega-se próximo da realidade, mas não é dentro da realidade. Nenhum site vai ter um dado preciso quanto quando se tem o censo do IBGE. Então, nós trabalhamos com um número de aproximadamente 500 mil habitantes. Desses 500 mil habitantes, 32%, olha isso aqui interessante, 32% vivem com até meio salário mínimo. Isso dá mais ou menos 160 mil pessoas. E é um dado interessante, muito interessante. E aí me levou a procurar um outro dado, porque para você criar oportunidades, necessário é educação. Não adianta nada eu montar um plano de atrair empresas e empregos a Belford Roxo, onde os cargos a serem ocupados não serão de cidadãos de Belford Roxo. Serão de cidadãos de outros municípios. Nós temos aqui, vou citar como exemplo, só um segundo, a Baía do Brasil, que é ícone da nossa cidade. Na Baía, eu tive o cuidado de entender. No passado, sim, por conta da distância e por conta do projeto da Alemanha, né? Então, parte da diretoria até morava em Belford Roxo. Hoje, nenhum diretor reside em Belford Roxo. Poucos do quadro técnico residem em Belford Roxo. Então,
Quando nós montarmos planos para atração de empregos em empresas, quem serão os líderes? É a população? Não. A população vai ser a mão de obra barata. Visto que é 32%, né, 32,5%. E aí me faz fazer um cruzamento com outro dado. Eu fui ver o dado de analfabetismo em Belford Roxo. O analfabetismo em Belford Roxo está batendo, aquele que não tem conhecimento nenhum, 19,25% da população. Olha que alarmante. E aquele que tem ensino entre zero, ou seja, frequentou a escola, entre 0 a quarta ou quinta série, que é a quarta série, quinto ano agora, chega a aproximadamente 33%, 33,15%, 33% da população. Vê que interessante, 32% da população ganha até meio salário mínimo. E 33% da população são de analfabetos e, sem denegrir, mas são semi-analfabetos. Um território de 78 km². Próximo, que faz divisa são 128 municípios, faz divisa com Caxias, São João, Nova Iguaçu, Mesquita. É centro, nós estamos a 20 quilômetros da capital. Projeções do site, de outro site que é da educação, diz que 50% das crianças de 0 a 15 anos são analfabetas. Vamos lá. 160 mil pessoas são semi-analfabetas ou analfabetizadas. E a crise e se torna muito pior, esses dados se tornam muito piores, quando nós pensarmos que 2020 ele vai ter reflexo na economia de 2021. Porque nós estamos passando por uma pandemia, uma crise. E como nós vamos sustentar a economia dessa forma? Se não for por educação, não tem outro caminho. Então, nosso projeto olha só, vai passar por mobilidade. Existe uma proposta, que eu vi a proposta do Zé, a proposta é interessantíssima. Mas para qualquer proposta, para qualquer delas, nós vamos ter que nos debruçar em cima da educação. E essa educação ela vai ter que ser formal e informal. Nós vamos ter, vamos ter que ter parcerias com as 3.283 empresas que tem em Belford Roxo, CNPJs, em 2020. 2018, aliás, isso dá 2018. Não sabemos se teremos isso tudo em 2021. Tem outro dado que eu acho interessantíssimo também, 7,1% da população de Belford Roxo tem emprego formal. E os outros 92,9% são tudo empregos informais. Isso é reflexo do quê? Da educação. Belford Roxo até tem 55 em escolas de segundo grau. Então a questão não está sendo em números de estabelecimentos. Nós temos que ter um programa. E aí sim, lembrar que a função do vereador não é trazer, e aqui é um grupo para se discutir, é um grupo que, pensando nesses números apresentados, é um grupo bem acariciado intelectualmente, ou pelo menos na educação formal. A função do vereador não é construir praça. Isso o Zé sabe muito bem. Isso me deixa orgulhoso. A função do vereador
na internet. Voltou? Voltou. Eu parei, eu vou voltar um pouquinho só. Então, como eu estava falando, o Zé sabe muito bem qual é a função da vereança, né? Eu não vou me alongar muito, não, senão também já perdi a noção de tempo. Então, o Zé sabe muito bem a função da vereança. E fiscalizar as contas públicas, contas do prefeito, as licitações, propor leis. Mas tem algo que vai ser muito mais necessário do que o proposto agora aqui. Temos que entender que Belfor Roxo não é isolado da Baixada Fluminense. Qualquer plano de estratégia que se trace vai ter que se conversar com Caxias, com São João, Mesquita, Nova Iguaçu. E como se fazer isso? Essa vai ser a função do nosso governador. E como é que o nosso vereador, que eu já estou contando o Zé como eleito, ele pode fazer essa articulação? É isso, articulação. Então, o Zé vai ser a ponte de ligação das nossas propostas. Porque não é cabível você ter 180 mil pessoas semi-analfabetizadas. Isso dá margem para um outro dado. Você vai criminalizar. Olha, e eu não fiz a estimativa de quanto desse total são de mulheres negras, que deve ser absurdo. Então, e outra coisa, nós da Baixada Fluminense, aí estou falando como Baixada inteira, Belfor Roxo principalmente, somos estigmatizados. Aqui, que Belfor Roxo, junto com São João, é conhecido como formigueiro. Somos uma cidade dormitório. Então, nós temos que ter auxílio para a educação também profissionalizante. Acessibilidade é tudo. Outro ponto. Acessibilidade. Nós temos que ter acesso também. Acesso a quê? A informação. Nós temos que conseguirmos ir nos deslocarmos a outras cidades vizinhas e ao Rio de Janeiro, onde há a maioria dos nossos empregos. Tá? Já não sei mais quanto tempo eu tenho para falar. Só sei o seguinte, para dar uma visão. Dentro do município. Mais 3 minutos. 3 minutos? Estou me avisando aqui, tem mais 3 minutos. Talvez é melhor. Bom, o município ele é uma menor unidade da federação, né, tirando o Distrito Federal, e é aqui que nós temos que exercer nosso papel democrático. E é muito gratificante ter alguém que olhe por nós. Tá? Temos alguém que olhar por nós é importantíssimo. Então, dito tudo isso, porque isso aqui, na verdade, é uma apresentação, a proposta do Zé foi feita, está itemizada. Isso é para deixar claro que o nosso desafio maior vai ser na educação. E a proposta, infelizmente ou felizmente, ela não pode ficar vinculada a um mandato. Nós temos, no mínimo, 15 anos para montar a próxima geração. Perfeito. Para deixarmos um legado. E isso vai refletir diretamente, que isso é muito sério, diretamente de quanto capacitado os nossos representantes. Senhores, olha que interessante. Eu nunca vi também muito pouco participação, mas eu nunca vi alguns candidatos, nem a prefeito, buscar uma equipe tão qualificada, e até parabenizo o Zé, uma equipe tão qualificada para ajudar na campanha. Porque essa proposta participativa é uma mudança de paradigma.
A internet oscilou de novo. Esperar o nosso amigo PH. Fantástica essa explanação de dados, essa nossa proposta de trabalho. Tá voltando. Voltei? Voltou. Tô falando com o público que... Eu tô falando com o público, PH. Fantástico a explanação de dados, né? Essas nossas discussões, que é bem anterior à finalização. Tem que ser candidato, vai ser você. E esse propósito nosso de... Zé, repete que eu não escutei nada que tu falou. Caiu na hora. Vamos lá. Falando que é fantástico esses dados que você apresenta, né? Para poder se trabalhar com dados, trabalhar com a ciência. Sim. Essa é a nossa proposta. E tem dado certo. Sim. Fantástico isso, meu amigo. Tenho muito a agradecer a você, aos companheiros que têm contribuído, porque vamos trabalhar dessa forma. Vamos trabalhar com dados reais, não fantasiosos. Não estou preocupado com... Infelizmente, gente, desculpa, mas é a realidade. Nós temos uma geração com 15 anos de atraso. Isso me preocupa muito, porque eles que irão cuidar de mim. É essa população que não está habilitada para a economia mundial que vai cuidar de nossas cidades. Então, PH, uma palavra de encerramento para o nosso público, por vir o próximo companheiro que já estão me avisando aqui. Bom, vou ser rápido, porque como a internet está caindo, eu não sei, pode cair agora, de ficar no vácuo. Zé, senhores, fiquei muito feliz em estar participando dessa mudança de paradigma, ou pode até ser o início da mudança de paradigma na vereança de Belfor Roxo. Precisamos de pessoas sérias, não só em Belfor Roxo, em toda a Baixada Fluminense, que esse vai ser o papel, inclusive, do Zé, de costurar junto e retornar. Descentralizado, na verdade é um governo descentralizado, o governo Marcha Bomba descentralizado, né? Sim. Também, para termos representatividade. A nossa região, Baixada Fluminense, Belfor Roxo, ela é muito carente de pessoas sérias. E se fizermos uma extrapolação de dados, não vou chegar na presidência da República, que eu não quero chegar nesse nível de debate, mas se olharmos para o nosso governador de estado, alguns representantes da LERJ, vamos ver que temos carência, sim, de pessoas éticas, decentes e honestas. E com preocupação para o próximo. Zé, os parabéns e rumo à vitória. Porque a vitória é certa. A vitória, ela pode não ser refletida nas urnas. Mas você, junto com o movimento social, com os pré-vestibulares comunitários, está fazendo um papel de suma importância, não só para Belfor Roxo, mas para o estado do Rio de Janeiro. Qualquer plano, qualquer um que seja, vai passar pelo viés da educação formal e informal. Vamos ter que ter parcerias com as empresas, com o próprio município e com a sociedade em geral. Vamos apresentar os dados da sociedade. Senhores, me despeço aqui. Zé, obrigado, cara. Obrigado. Eu te agradeço e com fé em Deus, conto com a sua contribuição no nosso mandato coletivo. A ciência... Sempre. Pode contar. Obrigado, meu amigo. Vamos agora para um vídeo com um depoimento de uma companheira que está nessa caminhada conosco. Poxa, pena. Sem som.
Sem som, tá sem som. Zé, enquanto não tem som, eu vou falando aqui. E... Vamos lá. Estão tentando resolver. Tem uma frase que ela faz parte da Agenda 21, que minha área é ambiental. Né? Eu milito na área ambiental há 22 anos. Então, 96 estava pro lado, 98. Sim. Caraca, 4 anos, já faz mais do que isso. Então, eu acho que é interessante trazer, que eu achei interessante quando você me passa no mandato coletivo, que é pensar globalmente e agir localmente. Né? Isso é muito importante, isso fortalece. Assim. Na luta pela inclusão social, meu vereador, professor Zé Antônio, é 90456. Eu, Jennifer, voto para o vereador de Belford Roxo, professor Zé Antônio. Ele tem meu voto porque fiscalizará as verbas da cidade. Vejo um futuro vereador comprometido com as causas das pessoas com deficiências de Belford Roxo, um defensor das causas do meio ambiente, um ativista de todas as questões ligadas aos direitos humanos defendidos pelos acordos firmados com a ONU. Tem demonstrado preocupação com a população jovem belforrochense. Tenho ouvido nas lives do professor a preocupação com os aspectos da economia da cidade. Em suas propostas, identifico uma construção coletiva e uma atenção para a melhor idade, educação, mulher, economia, cultura e o fundamental das propostas do professor é buscar parceiros com as universidades e centros de pesquisa, com um debate constante com a população. Um mandato coletivo por uma sociedade inclusiva. Professor Zé Antônio, 9456. Este me representa. 9456, terra e verde para confirmar. Parabéns, Zé. É isso. Obrigado, meu amigo. O próximo companheiro está chegando. Mais um Rotariano? amigo. Boa meu tarde. amigo Hélio Rico. Boa tarde, meu amigo. Boa tarde, Zé. Começar, né, pelos parabéns, começar parabenizando a você pelo mandato, parabenizando o PH, não é isso? Que fez aí as suas colocações, parabenizando, né, a Belford Roxo por ter a possibilidade de representar os anseios, né? O anseio que é da Baixada Fluminense inteira, né? O anseio de melhora, o anseio de que a cidadania seja plena e plenamente também no exercício, e não no discurso, na discursividade que nós percebemos que permeia os ambientes no Brasil desde algum tempo, uma discursividade que não tem compromisso com a prática, um discurso que não tem o menor compromisso com a efetividade. Então, a minha fala é uma fala simples, uma fala singela, uma fala que traz muito do que todas as pessoas já conhecem, já sofrem e sofrem na pele, né? Seja qualquer que seja o tom de pele. Mas o morador da Baixada Fluminense sofre na pele, não importa o tom de cor, né? E eu vou trazer uma coisa que me incomoda um pouco.
é a priorização de coisas que são tão prioritárias que não deveriam estar numa escala. Vou dar exemplo. O que estaria antes da condição de vida? O que estaria antes da condição de vida? Simplesmente nada. Porque se deve ter condição de viver. Primeiro você tem condição de vida, depois você tem as outras questões que são direitos e são correlatas à condição de vida. Então, quando nós conversamos, né, com o José Antônio, com o professor Zé, em relação aos bens e serviços sociais, quando a gente fala em economia, né, economia de um município, economia de um estado, economia do país, existe uma coisa que vem antes disso, e a pandemia trouxe também a discussão, que é o permear dessa condição de vida com os outros fatores da sociedade. E dá para sentir bem essa questão do quanto é importante o que nós estamos chamando aqui de condição de vida, nós pensarmos na situação do direito ao trabalho, do direito à saúde, do direito à educação, do direito à cultura, do direito ao esporte, do direito ao lazer, do direito à justiça. Garantir a condição de vida antecede a tudo isso e, ao mesmo tempo, está correlato a tudo isso que eu mencionei aqui. E quando nós falamos na área, na situação de deficiência, e eu não vou tocar em nenhum ponto específico, mas vou falar que a condição de vida, a pessoa com deficiência tem essa condição muito impactada. Há um impacto muito grande entre condição de vida e deficiência. E que todos esses fatores, eles são importantes e são igualmente importantes. Por quê? Quando se fala em educação, está se falando em condição de vida. Quando se fala em saúde, também está se falando em condição de vida. Assistência social, também condição de vida. Então, pensando na construção de um mandato, pensando na construção de um fazer político e de um fazer social acerca da condição de vida, que todo esse matiz, que todo esse espectro de fatores que se desdobram em saúde, educação, cultura, esporte, lazer, se abre como abre um leque. E esperançoso nessa contribuição, na contribuição de construir um mandato que pense nesse leque, nesse espectro, nesses aspectos de inclusão social, que se concentram, né, que levam uma linha única, que é a condição de vida. Não existe essa concorrência entre esses aspectos. Há muito tempo se colocou a possibilidade assim, olha, vamos aqui, prioridades. Aí a pessoa abre a mão, os 5 dedos, e começa a numerar.
Mas tem algo que antecede a esses 5 dedos, algo que antecede essa mão espalmada, que é pensar na construção da efetividade do que já está posto. E está posto como representação social, mas deveria estar posto na prática dos nossos municípios. Quando nós trazemos o Índice de Desenvolvimento Humano, pensando no Índice de Desenvolvimento Humano de cada município da Baixada e do Belfor Roxo, né, especificamente, o quanto esse IDH, que é centrado em indicadores, que é o PIB, que se produz de riqueza dentro do município, o Produto Interno Bruto, se produz em termos de riqueza em Belfor Roxo. O que se produz em termos de riqueza nos municípios da Baixada. Sim, a parceria é necessária em bloco para que o enriquecimento também seja conjunto. A Baixada no Estado teve realmente, a Baixada Fluminense, um processo de discriminação. Não é só o povo, o cidadão de Belfor Roxo, o cidadão de Caxias, de São João, de Mesquita. A Baixada ela é discriminada no seu todo, mas é o lugar também que produz uma riqueza que é consumida na metrópole. Né? Nós podemos buscar situações em que a Baixada fazia a riqueza da capital. E eu digo mais, faz a riqueza da capital. O que precisamos nós? Nós precisamos de Câmara de Vereadores e de prefeituras que perceba que a gente faz a riqueza do Estado. Essa dicotomia entre lá é a capital, aqui não é capital, é algo que não é capital, nem é interior, porque 20 minutos do centro não é 3 horas, nem 4 horas, nem sequer 2 horas. 20 minutos são 20 minutos. Por que essa disparidade toda? Por conta de algo que nós, enquanto pessoa que milita na área acadêmica, enquanto pesquisador, não tem outra justificativa senão o preconceito, a discriminação, e algo que é até inominável, mas a gente pode chamar de uma certa crueldade. Porque se o maior ativo de uma empresa é o ativo humano, olha, esses nossos ativos, esse nosso capital humano tem feito a riqueza de muitos outros locais deste país. Mas é no município que as coisas efetivamente acontecem. Então, eu percebo uma oportunidade muito boa nesse mandato do José Antônio, a partir desse vislumbrar que o contexto teórico e prático tem que se aproximar. O discurso e a efetividade do discurso é o que deve nortear se nós realmente temos esse nosso foco, o nosso interesse, que o discurso vire prática, que esse novo modelo, né, de se pensar a sociedade no município, que tem tudo para prosperar nesse sentido. Por quê? Uma área territorial que não é grande, uma população que não chega a 1 milhão de habitantes, quer dizer, não chega a 500 mil habitantes, e é onde se pode ter uma sintonia fina de tudo o que acontece.
Belford Roxo tem todas as condições de reduzir essa disparidade entre o produto interno bruto, a riqueza que se produz, e o IDH. Tem municípios, que não cabe aqui citar, mas tem município aqui que tem uma disparidade muito maior do que Belford Roxo. Tem uns municípios na Baixada que tem refinaria. Isso faz um país rico. Uma refinaria de petróleo torna um país rico. Só que no Rio nós temos até 2 refinarias. Mas vamos pensar no nosso território, vamos pensar no território que justifica o momento dessa fala, que é o território de Belford Roxo, que não tem refinaria, mas que tem um povo trabalhador, mas que pode ter excelentes propostas e virar um município modelo para a Baixada. Até para esse município que tem refinaria, conseguir entender que quem faz a diferença é o material humano, desde que não haja discriminação, desde que não haja preconceito e desde que a condição de vida seja prioridade. Porque, com certeza, alguém que tem uma condição de vida melhor vai pensar em estudar. Porque tem momento que o cidadão ele escolhe entre o estômago e o intelecto. E, por o intelecto se manter vivo, o estômago precisa estar bem servido de alimento. Uma criança mal nutrida, ela não tem concentração para aprender matemática, para aprender ciências, para aprender termos em latim, palavras que não são usuais. Então, e a condição de vida da pessoa com deficiência, que é dependente de fatores ainda como acessibilidade, como acesso à própria legislação, ao próprio direito violado, né? Então, dentro do escopo de que nós possamos pensar, bom, tem o PIB, quanto é? Eu nem sei o que é isso, PIB. Aí, quando o outro diz assim, IDH, o que é o Índice de Desenvolvimento Humano? É a média dos indicadores, saúde, educação e riqueza que o município produz. Saúde, educação e PIB, quando é feito a média, quando faz a somatória e divide por 3, dá o IDH. É aí que a gente vê a disparidade entre o desenvolvimento econômico e o desenvolvimento social. Então, em cima da questão de como, né, esse mandato pode contribuir para a condição de vida da pessoa com deficiência de Belford Roxo, e aí a gente vai mexer nesses indicadores para cima, né, esperançoso, estou e confiante que o professor Zé possa contribuir bastante nesse processo de que a acessibilidade, legal, cultura, esporte e lazer, legal, e que tudo isso reflita efetivamente na condição de vida, não só das pessoas com deficiência de Belford Roxo, mas na condição de vida do povo, do cidadão belforrochense. Zé, parabéns aí para você, parabéns para todos da equipe que estão apoiando aí o teu mandato. Tudo de bom, Zé Antônio. Hélio, muito obrigado por estar sempre à disposição de me passar aquela relação de leitura. Precisa ler isso, precisa conhecer essa lei. E eu tenho que agradecer muito a você e, claro, os companheiros, mas no campo VCD, principalmente a você e a professora Edicléia, que ela vai fazer fala daqui a pouco, por ter a paciência de estar me orientando. Qual o procedimento correto? E hoje eu tenho vocês como grande referência do conhecimento da pauta PCD no Estado do Rio de Janeiro.
Tenho muito a agradecer a você, meu amigo, pode ter certeza. E, claro, conquistando o mandato, a população me passando esse bastão de responsabilidade, vamos precisar muito do seu conhecimento, muito, porque nada se constrói sem a ciência. Essa é a grande verdade. Obrigado, Hélio, por estar sempre do meu lado, me orientando. Muito obrigado mesmo, meu amigo. Tudo de bom, Zé. Obrigado. Ô, professora Edcleia, obrigado por estar compartilhando conosco esse momento de muita responsabilidade. Podemos começar? Sim, podemos. Não faz não. Professora Edcleia. Podemos começar? Sim, podemos. Ah, tá bom. Bom, primeiro eu gostaria de falar da minha alegria de fazer parte do grupo que está junto, que apoia a candidatura do professor Zé Antônio, um companheiro de luta de muito tempo em prol dos movimentos sociais, e falar da minha alegria, da minha crença também, de que vamos chegar lá, que o professor Zé Antônio estará, né, na Câmara Municipal representando a cidade, as ideias, os ideais para uma cidade melhor para todos. É o que estamos juntos aí querendo e lutando por isso. Primeiro eu quero falar que Belford Roxo é um pouco a minha segunda cidade, porque fui criada em Belford Roxo, na rua Tapirama, ali próximo aos ônibus, ali no Heliópolis, né? E as lembranças que tenho dessa cidade na minha infância são lembranças muito prazerosas, podendo andar de bicicleta, muitas plantas, né? Muita vegetação, muita acolhida, né? Belford Roxo é uma cidade onde as pessoas se conhecem, os moradores vivem e vão, os filhos, netos, enfim, continuam. Isso é muito bom hoje em dia, né, no mundo onde praticamente as pessoas não se conhecem, não se reconhecem. Enfim, progresso chegou, as ruas que não eram asfaltadas começaram a ser, mas a minha cidade ainda tem muitas questões que precisam realmente de projetos na Câmara, de um legislativo que acompanhe e que possa estar propondo soluções para a cidade. Primeiro, né, o doutor Hélio ele já comentou sobre a questão, né, do IDH de Belford Roxo. Ele é um IDH 0,684, o IDH baixo. Para a ONU, ele é considerado um IDH médio, mas se nós fazemos uma análise comparativa do IDH do país, que gera em torno de 0,788, o Belford Roxo tem o IDH baixo, em termos de índice, né, que se mede o desenvolvimento humano e qualidade de vida, como, né, o doutor Hélio colocou. É o 7º mais populoso do Rio de Janeiro. Então, isso aí nós podemos ver o que é um município onde tem o IDH baixo em relação ao IDH nacional, e o 7º mais populoso do Rio, né, no Rio de Janeiro, 93 municípios, é o 7º mais populoso. Então, esse já é o desafio que o mandato de Antônio ele vai ter no sentido de equalizar, né, como equalizar, né, como aumentar esse IDH para um município que tem é o 7º mais populoso. Então, nós podemos só por aí tentar entender que existem muitos cidadãos, né, em Belford Roxo necessitando das ações, né, das ações do poder público para que realmente, já que IDH tem uma relação com educação, saúde.
Então, esse é um ponto. Tá. É um município também com bastante contradições. E essas contradições, elas também podem ser muito boas para o enriquecimento do projeto Mandato de Antônio. Né? Uma primeira contradição. O IDH se mede pela educação. Né? Nós já vimos que grande parte, por exemplo, da população do Belfort Roxo não tem ainda o acesso ao ensino médio como uma proposta do Plano Nacional de Educação. Em contrapartida, Belfort Roxo tem várias universidades. Nós temos a FABEL, nós temos a Uniabel, nós temos o consórcio CEDERJ, também temos o FRJ. Mas se pergunta, será que o cidadão de Belfort Roxo está tendo acesso à universidade? Então, quais os mecanismos que podemos estar fazendo o Mandato de Antônio para que o cidadão de Belfort Roxo ele tenha acesso a esses espaços que são oferecidos na cidade, porque a condição do IDH também aumenta, quando aumenta também o acesso à educação, porque a gente sabe que acesso à educação ele se relaciona diretamente com melhor qualidade na questão da parentalidade, né, com os filhos, né, o cuidado com os filhos, e também a possibilidade da entrada no mercado de trabalho. Então, isso é uma primeira contradição, e o partido que o Antônio está ao PROS é um partido que pensa basicamente essa questão, né, dos impostos, como adequar impostos, como adequar a melhoria, né, em serviço, a serviço da população. Então, essa é uma primeira contradição, que, sem dúvida, pode ser resolvida se tiver propostas do Legislativo junto ao Executivo e o acompanhamento para que o cidadão ele possa realmente chegar a esse local. Então, a gente pensa um município mais populoso, com uma oferta de serviços universitários, mas que a população, o próprio cidadão de Belfort Roxo, ainda muitas vezes não tem acesso. E aí, né, várias propostas, elas vão, sem dúvida, poder surgir no sentido de que seja um ponto de levar esse cidadão. Um outro ponto também é a questão da empregabilidade. Né? Embora seja um município populoso, é ainda um município considerado dormitório. Né? Quer dizer, o cidadão ele vai procurar espaço de trabalho em outro local e não tem espaço de trabalho na sua própria cidade. E aí a gente tem, por exemplo, hoje, né, ainda não é de hoje, né, antiga, é secular, né, o grande polo industrial, né, que é o polo da Baia, embora, né, esse ano tenha fechado em 320, houve 320 desempregos numa unidade que fechou, mas é também uma possibilidade de um relacionamento maior entre o executivo e o legislativo e a questão social desse grande polo que também tem. Então, o que eu quero colocar é que quando a gente vai pensar, né, um vereador vai pensar, e esse é um dos projetos, quer dizer, Antônio, pensar a cidade, que a gente fica imaginando, vamos pensar a cidade, vamos convidar alguém de fora para fazer um projeto, não é, Antônio? Projeto de acessibilidade, né? Vamos pagar, e paga uma fortuna. Aí vem uma empresa que não tem nada, que é de outro lugar, vamos pensar a acessibilidade. Então, o que a gente quer dizer é que o Mandato de Antônio vai pensar a cidade com quem pensa a cidade que está na cidade. Né? Com quem estuda a cidade, pesquisa a cidade, pode pensar a cidade. Né? E não vai vir para a cidade para, a partir daí, deixar um projeto sair. Então, então, nós temos muitas saídas, e saídas maravilhosas dentro do próprio município. Sem que se mude a identidade, a cultura, né? A Belfort Roxo tem também muitos aspectos culturais, né? A Folia de Reis, por exemplo, né? Maravilhosa. Nós temos municípios, né, no interior do país que desenvolvem projetos e que têm ponto turístico, e tem Belfort Roxo a possibilidade de estimular o turismo, não só o turismo cultural, mas o turismo das reservas também ambientais que a cidade tem, mas não se faz. Então, nós temos recursos na cidade, tanto os recursos humanos, né, quanto os próprios recursos, né, naturais e econômicos, ainda pouco explorados, e o que nos mostra isso é o IDH. Né? O IDH ele é a resposta, né, que se mostra, né, do que se está fazendo ou não fazendo, e nós temos potencial para isso.
Em relação à pessoa com deficiência, por exemplo, né, e aí essa questão do IDH, quando ele é baixo, o que acontece? Né? O município ele fica mais exposto. Uma das áreas que eu pesquiso, que são as áreas voltadas às síndromes raras, por exemplo, Belford Roxo foi um dos municípios onde mais aconteceram, no Rio de Janeiro, casos de síndrome por Zika vírus. Então, atingiu, muitas vezes, né, gestantes da mesma rua, né, contraíram e tiveram seus bebês com Zika. Nós acompanhamos durante praticamente 1 ano e meio, um grupo, né, de mulheres aqui em Belford Roxo, com seus bebês com Zika vírus. E também o acometimento de doenças voltadas às arboviroses, como é o caso da Zika vírus, que precisa de um vetor, e o vetor é o mosquito. E onde vive o mosquito? Nas águas paradas, né? Nas águas, né? Nos locais onde fique, né? Se prolifere, fique disponível para proliferar aquele vetor. E, então, nós temos também essa questão. Quando o IDH está baixo, aumenta a possibilidade de maior incidência, né, de deficiência, seja por a questão do parto, né, no momento do parto, ou por deficiências contraídas, né? No caso, eu citei Zika vírus, mas nós temos outras, como a sífilis, a toxoplasmose, a rubéola. Então, nós temos também, né, esse desafio. Né? Nós temos, embora a Belford Roxo seja um município que tenha um atendimento para crianças com deficiência, mas nós temos que expandir, precisamos expandir. Na saúde também temos centros de referência. Então, o que eu quero assim, deixar daqui, né, da tarde de hoje, novamente, a possibilidade de estar conversando aí com um grupo aí que apoia o nosso candidato, o professor Zé Antônio, pedir a vocês que estão aí me ouvindo, também está lá, está no meu Face, passando, né, os meus ex-alunos, os meus alunos, né, as mães, todos os meus amigos, né, de Belford Roxo, para que realmente deem seu voto ao professor Zé Antônio. Eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender, porque o professor Zé Antônio vai fazer uma diferença incrível para a qualidade de vida da nossa cidade. Tá bom? Obrigada. Obrigado, professora. Eu tenho que agradecer esse conhecimento que a senhora, o meu amigo Hélio, tem transmitido. E ter a paciência de estar me conduzindo, né? Tenho aprendido muito com vocês e tendo muito mais responsabilidade na causa PCD. Esse é o nosso comprometimento e conto muito com a sua participação, esse seu olhar da ciência, trazendo esses dados cotidianos, essa nova, eu tenho conversado com os companheiros mesmo em campanha, essa mudança que estamos tendo na educação inclusiva, isso me assusta muito com esse decreto. É um retrocesso, é um grande retrocesso. Nós, desse campo que militamos tanto para avançar um degrau, e de repente somos surpreendidos com essa destruição. Na verdade é essa. Obrigado, professora. Muito obrigado. Boa sorte. Vamos lá, Vitória. Vamos lá. Isso, vamos conversar com o próximo companheiro. Vai passar um vídeo, vamos ter um vídeo agora. E Renato chegando, Renato Ferreira. Renato. Olá, tá me ouvindo, meu amigo? Ouvindo bem, Renato? Tudo bem? Isso. Tudo ótimo, Renato. Feliz com a rapaz, que honra, Renato. Hein? Que honra. Nossa, honra toda minha. Que honra, meu querido, participar aqui da sua campanha e poder dar esse testemunho aqui durante essa quadra histórica que a gente está vivendo, uma quadra histórica difícil, por uma série de razões, por retrocessos sociais muito significativos, mas, sobretudo, também por conta dessa pandemia. Sim. E a gente está participando, nesse momento difícil, de momentos de esperança, né? Que é o que você está propondo. Você está propondo, na verdade, ações de esperança. Renato, eu vou te pedir desculpa, só por alguns minutos, vamos passar um vídeo do companheiro que ele
prestou um depoimento. Pode ser o vídeo agora, gente? E aí continua a sua fala. Desculpa, Renato. Belfor Roxo! Na luta pela inclusão social, meu vereador, professor Zé Antônio, é 90-456. Professor José Antônio, muitos poderiam dizer que é um deficiente. Não, não é. Ele é um guerreiro, um lutador. Nunca se propôs a trocar a dignidade pela oportunidade. Oportunidade sempre aparece, nem sempre são boas. E o professor José Antônio sempre conseguiu escapar dessas armadilhas. Para um mandato de vereador, nós precisamos de pessoas comprometidas com a verdade, com a luta que a sociedade espera que o seu vereador, o seu candidato, execute quando estiver com o mandato na mão. Por isso, por um mandato coletivo, por uma sociedade inclusiva, meu voto é do professor José Antônio, 90-456. Esse me representa. Renato. Aí, gostei, muito bom, muito bom. Muito bom. Essa surpresa que os amigos estão fazendo para mim hoje. Eu fico muito feliz. Parabéns. E ver o quanto nós caminhamos, né? Cada uma fala, você é um período da sua vida que te remetem. Caramba, eu estava lá naquele momento, nessa discussão, pensando que não ia, e passamos. Renato, por favor. Então, eu estava dizendo que você está no meio de toda essa pandemia, né? E todas essas demências de gestão pública que a gente está vivendo. Parece até aquelas pragas do Egito, né? Vem tudo de uma vez. Você está oferecendo uma opção de esperança para as pessoas. Não só porque você tem uma experiência muito grande, sempre ficou do lado do movimento social, sempre do lado do povo, sempre do lado dos mais humildes, mas também pela necessidade. É muito importante que os sujeitos de direito, de grupos que são tradicionalmente excluídos, tenham a coragem que você está tendo de se colocar como uma possibilidade de esperança para as pessoas, né? A Baixada Fluminense, ela, ao longo da sua formação histórica, cultural, social, ela é vista por todo mundo como um local de abandono, como um local de curral eleitoral, como um local de coronelismo, como um local de violência. A Baixada Fluminense é sempre vista como um lugar pejorativo do ponto de vista social. E nós que somos da Baixada Fluminense, não podemos aceitar que a Baixada Fluminense continue a ser vista só dessa forma. Baixada Fluminense também é lugar de cultura, é lugar de educação, é lugar de luta, é lugar de muita gente boa, que infelizmente não tem coragem de se lançar no mundo político. E você está dando essa guinada, se colocando como uma opção de esperança na Baixada Fluminense, no seu município, e é importante que as pessoas estejam antenadas, que é importante esse movimento complexo. Você se oferece com a tua trajetória, né, com o seu mérito cidadão, mas a população também precisa entender o passo que você está fazendo, né, porque não é fácil, a gente sabe que a luta não é fácil. Então você está se colocando como opção de esperança para a população. Tomara que a população entenda que já passou da hora da gente eleger pessoas como você. Que você é uma pessoa que representa cada uma do teu município. Você conhece cada uma no teu município. Você é cria daí. Você sabe onde é que estão os problemas. Você conhece os problemas. E você, com certeza, vai representar com muita qualidade as pessoas do seu município. Então, na verdade, você está dando uma qualidade enorme para o processo eleitoral. Porque seria maravilhoso se todos os candidatos em Belfor Roxo tivessem a sua capacidade, tivessem o seu quilate, né? Você é uma referência. Eu falo isso não é porque eu sou seu amigo, eu acompanho a sua trajetória há muito tempo. Eu vejo que não é só a bandeira da pessoa com deficiência que você levanta, essa em primeiro lugar, mas você também é um professor, você é um intelectual,
você é um ativista das grandes causas da educação. Então, quanta coisa rica você tem para colocar a serviço da população de Belford Roxo, porque você tem esse espírito de serviço, você é um inquieto, você está sempre querendo ajudar as pessoas. Nunca vi você na luta defender uma pauta própria, irmão. Você é um espírito de serviço encarnado, você quer sempre ajudar o irmão, a irmã que necessitam. Então, assim, é uma honra, é um privilégio para Belford Roxo ter um candidato com a sua qualidade, entendeu? Eu espero que você seja muito feliz na tua caminhada, e eu tenho certeza que se você for eleito, quando você estiver lá como vereador, e acho que é um pontapé inicial, né, político seu, você não vai ficar nisso, vai para além disso, eu penso que você vai poder contribuir muito. Eu fico imaginando as ações políticas, os projetos de lei, as audiências públicas, sabe, as discussões com o movimento social que você vai proporcionar aí nessa Câmara de Vereadores, rapaz. Eu estou aqui encantado e entusiasmado com o seu futuro mandato. Você vai ser um político extremamente importante na luta por essa ressignificação de Belford Roxo e da Baixada Fluminense, para que a gente deixe de ser visto como local de exclusão e passe a ser visto como local da inclusão. Isso aí que eu queria falar. Você é o candidato da inclusão, e a inclusão é esperança. Isso, meu amigo, obrigado, Renato. É gratificante e estar nessa caminhada com vocês, né? Sabendo que eu tenho esses amigos que vão estar no mandato, vão estar construindo conosco. O importante é isso. Ter você, ter o Frei Davi, ter esse histórico de caminhada, né? Que eu fiz parte e me sinto pertencente. É trazer a Educafro para discutir educação em Belford Roxo, junto com o sindicato, que eu faço parte, CEP, com os cientistas, como me preocupou os últimos dados, né, que o PH apresentou para a gente, onde o crescimento de Belford Roxo ele está atrasado 15 anos. Nossa, 15 anos de atraso. É muita coisa para a educação. Muita coisa. Mas não é impossível. Quando tem pessoas dispostas a recuperar o que está perdido, é possível. Né, Renato? Vai ser possível, sim. E conto muito com você, Renato. Pode ter certeza disso. Você, esse olhar voltado para a ciência, esse seu compromisso com a educação, sabe, essa formação universitária, eu sei que você faz parte até hoje, não abandona a questão dos prés, agora voltando às pesquisas e trazendo oportunidades para o mestrado e doutorado. Isso é muito bom, Renato. Eu queria te falar que eu sou um dos advogados que, pelo Educafro, foi ao Supremo Tribunal Federal pedir equidade racial nos recursos para as campanhas. Você sabe que todas as campanhas terão que ser feitas com recursos públicos. E no momento em que isso foi decidido pelo Supremo, nós pedimos que os recursos também fossem divididos igualmente entre pessoas negras e brancas e entre homens e mulheres. Nessa semana, o Supremo Tribunal Federal decidiu em forma definitiva que vai haver paridade, né, na distribuição dos recursos, ou seja, os recursos terão que ser divididos igualmente entre homens e mulheres e entre negros e brancos. Por que a gente fez isso? Porque uma pesquisa anterior mostrava que 12% dos recursos só eram distribuídos para candidatos e candidatas negras. É muito pouco. Então, e também porque falta muita representação negra nas Assembleias Legislativas do Brasil, nas câmaras de vereadores, né, no Parlamento Federal. Então, é um início, um pontapé inicial. Os partidos conservadores não queriam que esses recursos fossem distribuídos nessa campanha. Nós conseguimos que o Supremo determinasse que fosse nessa campanha. Então, é muito importante para fortalecer, tem que cobrar os partidos, campanhas como a sua, campanhas como a do companheiro Edson Santos, no Rio de Janeiro, né? Então, para fortalecer pessoas que têm compromisso com luta, pessoas que têm compromisso com a questão da negritude, com a questão das pessoas com deficiência, né? Com os movimentos sociais, eu penso que a Baixada Fluminense, ela precisa ser governada por pessoas que têm compromisso com a causa social. E você tem esse histórico. Uma das grandes coisas
que a gente precisa atentar enquanto eleitor da Baixada Fluminense e de Belford Roxo em especial, é a legitimidade das pessoas para quem a gente está dando o nosso voto. A gente sempre elege, de um modo geral, pessoas que não têm legitimidade para representar o nosso voto. Elegem-se pessoas que são indicadas por alguém, pessoas que são parentes de alguém, ou pessoas que sabem-se lá mais o que de alguém são, porque estão vinculadas ao poder. E aí, a nossa vida se transforma na Baixada Fluminense muito por força do nosso esforço pessoal. A política não nos dá nada, a política nos dá muito pouco, a política não nos dá uma educação de qualidade, a política não nos dá uma saúde de qualidade, e a gente paga tributo, e a gente tem o direito de ter isso. Então, já passou da hora da população da Baixada Fluminense olhar para o histórico das pessoas que se colocam como candidatas e votar com base nesse histórico. Então, nesse sentido, eu tenho certeza que quem tiver a oportunidade em Belford Roxo de olhar o teu histórico de luta, vai votar em você. Porque o teu histórico de luta é o teu maior cartão de visita, é a tua referência. Você sempre esteve, Zé, do lado do povo, fazendo muita coisa sem mandato, colocando dinheiro do bolso para ajudar as pessoas. Imagina quando você tiver um mandato de vereador. Quanto você não vai poder fazer? Então eu penso que esse caminho não tem volta. Se você uma vez for eleito, você vai ser eleito sempre, porque você vai ter oportunidade de fazer aquilo para o qual você se preparou a sua vida toda, que é servir a população que mais precisa, meu irmão. Então eu te desejo muito axé na tua caminhada. Queria dizer para você que é uma honra ser contemporâneo seu nessa luta. É uma honra para mim também ser seu colega, nós somos professores, né? Militamos muito na área da educação. Sim, e é uma honra receber esse convite que você me fez aqui nessa tarde de domingo para poder dialogar aí contigo nesse pontapé inicial para a tua campanha, tá? Muito axé para você, que Deus te abençoe e tudo de bom na sua campanha, irmão. Tamo junto. Ô, meu irmão. Muito obrigado, Renato. Continuo contando com você sempre, sempre, meu irmão. Eu vou chamar um vídeo, né, mais um depoimento do companheiro e aguardar o próximo amigo que vai fazer uma fala conosco. Renato, muito obrigado. Obrigado. Sucesso aí na campanha. Abraço. Obrigado. Um abraço. Muito axé. Muita axé, Renato. Valeu, valeu. Eu acho que deu problema no vídeo do meu amigo. Sem som. Lázaro! Liga o microfone, meu amigo. Liga o microfone. Oi. Isso, Lázaro. Isso. Então, meu amigo, eu sei que está na correria. Muita tecnologia. Muita tecnologia. Eu antes de você começar a falar, Lázaro, eu gostaria de agradecer a professora Soraya, que não permaneceu conosco, ela que se colocou à disposição de estar apresentando a live por problemas técnicos. A internet dela está oscilando muito e ela não consegue manter uma estabilidade para estar conosco. Acho que o vídeo agora vem. Vamos ver. Vamos ver o vídeo. Sim, Belford Roxo! Agora sim, vamos lá. Na luta pela inclusão social, meu vereador, professor Zé Antônio, é 90-456. Eu, Hamilton Ventura, morador de Belford Roxo, voto para vereador, professor José Antônio, 9456. A vida pública transparente do professor me chama a atenção. Educação, cultura, meio ambiente, mulher, PCD, jovem e idoso, todas essas áreas possuem propostas de campanha. Ativista e fiscalizador é o seu sobrenome. Mandato coletivo por uma sociedade inclusiva.
Professor José Antônio, 90456. Esse me representa. Professor José Antônio. Inclusão social, professor Zé Antônio, esse me representa, é ficha livre, você pode... Elas, é muita emoção. Tá muito bonito. E tem que ser um samba, né? Tem que ser um samba, tem que ser um samba. Esse foi presente dos amigos de Nilópolis. Falaram, você não tem um samba? Vamos fazer um samba. E é isso, fizeram samba. Outros amigos também mandaram outros sambas. E é isso, cara. Eu tô feliz porque... E agora? O que fazer? Chegando samba. Como é que você não tem samba, Zé? E fizeram, e os meninos já mandaram prontinho com o estúdio e tudo. É isso, meu amigo. É isso, Lázaro. É emocionante você ver o quanto de amigos você vem acumulando, né, na caminhada. Isso é muito bom. Fala, meu amigo. É muito bom. Primeiro eu quero agradecer a paciência da Jennifer e do Ismael, né? Porque vários compromissos hoje eu consegui chegar em tempo. E a Jennifer, assim, ela conduziu pela mão, né? Ela me conduziu pela mão, o Ismael aí no finalzinho, né? E é uma honra estar participando desse momento, né? Que eu sei que bons frutos vai render esse momento. Eu sei que esse momento é um momento importante e é um momento de expor, né, o pensamento, de elencar as possibilidades. Isso é muito bacana, né? Na atual conjuntura político, social e econômica, não só da nossa cidade, Belfort Roxo, mas como do nosso país como um todo, do nosso estado, né? Está muito complicado. A sua candidatura ela é não mais uma alternativa, né? Que as alternativas elas carecem de aplicabilidade às vezes. É um viés, é um caminho possível, né? Nós já tentamos tudo e de todas as maneiras, já visto aqui há quanto tempo que a gente tenta, há quanto tempo que a gente trabalha, há quanto tempo se vota em Belfort Roxo, nós que viemos desde a emancipação, olha como nós somos velhos, né? Desde a emancipação, desde a eleição do Joca lá, né? E hoje, diante de tudo que aconteceu em Belfort Roxo, a sua candidatura ela é não mais uma alternativa, mas uma possibilidade, um caminho. E nós não podemos errar mais, Antônio. Chega de errar. Já foi muito erro, muita tentativa. Vamos colocar alguém para depois ver que conserta, lá na frente a gente tira. Já fizemos essas tentativas? Não. Hoje a gente tem que perceber das pessoas que construíram alguma coisa, das pessoas que têm um lastro, né, de concepção de cidadania, de concepção de municipalidade, de concepção de educação, de saúde, no seu caso muito mais específico de PCD, entendeu? Porque eu não sou PCD, não. Quando você pensa na causa PCD, você está pensando na sua causa. A acessibilidade ela é para todos, né? Ela é para todos. Ela não é uma luta específica, né? Quando você nos traz para essa luta, né? Aí o Nélio, né? E nossos amigos, né? Da Abraces, que eu posso citar aqui, é claro, não é uma luta de um grupo específico, né? A gente tem que parar com esse negócio de achar a luta deles, a luta do negro é a luta deles, a luta das mulheres é a luta delas, a luta dos LGBT é a luta deles. Não é a luta de toda a sociedade, né? Senão a gente cai naquela máxima fascista, né? Não mexeram comigo, mas um dia vai mexer, né? E aí, cara, eu estou todo a dispor aí. Isso, meu amigo, eu tenho a agradecer a você e a todos, né? Você vê que você é sabedor, que a equipe que está dando esse suporte, me ajudando, meus amigos, e aí, em especial a Jennifer, Ismael, incansável, nós estamos desde sexta-feira em contato constante. Hoje já fizemos 2 reuniões preparando a live para tentar ajustar, né, Lázaro? Tentar ajustar, fazer as coisas como devem. Receber vocês bem, as discussões, as pautas, tudo sendo repassado. E é isso, sabe? É muito bom. Agradecer ao professor Thales, que comunica que infelizmente não pode, por causa do compromisso, né? Outros compromissos impedem dele estar na live. Obrigado, Thales. Soraya, mais uma vez.
preparamos, A montamos. grande Soraya. Preparamos. A Soraya deu o maior presente da minha vida para mim. Preparamos toda a live. E é isso, Soraya, não esquenta a cabeça. A vida é assim. Uma hora a gente consegue, outra hora não. Problemas técnicos, fazer o quê? Você não pode dominar isso. É isso, Lázaro. Eu vou estar agradecendo a todos. E aí é bom encerrar essa live, porque nós vamos estar esse mês todo com lives. Você volta em outra, muito em breve. Zé, eu só queria aproveitar o espaço para falar uma coisa a teu respeito, se você me permitir. Claro. Você sabe que eu sou da área de educação, sou professor, nós somos professores de história, inclusive, né? Nós não temos uma caminhada de muito tempo, né? Desde os pré-vestibulares comunitários, e aproveitando o momento em que o Ministério da Educação ele aprova aquilo que a gente sempre lutou, né? Aprova a criação de espaços definidos para que as pessoas que precisem de direcionamento especial, né, no caso dos PCDs, possam estudar. Então, ele quer criar uma escola para as pessoas portadoras de síndrome, uma escola para... E vai de encontro tudo aquilo que a gente falou da inclusão. E aí eu cito muito o teu exemplo, claro, eu tenho lastro e possibilidade de citar teu exemplo, que num tempo que não existia inclusão social, que ninguém falava nisso, você se incluiu. Você se incluiu. Você nunca fugiu da inclusão. Você sempre buscou espaços, você estudou, você se formou, você fez concurso. E aí é que é essa luta, né? Você é um super-herói, a gente sabe disso, mas mesmo enquanto super-herói, você não esquece, a gente já desfilou junto em Copacabana, né? A gente já desfilou junto, né? Oh, meu Deus do céu, né? Se pudéssemos contar que nós já fizemos juntos. E nesse momento em que se ataca mais uma vez a questão da inclusão, eu cito o teu exemplo de autoinclusão, você sempre se incluiu, você foi lá, estudou, você foi lá, se apresentou, você foi lá, namorou, você foi lá, casou, você se formou, você fez concurso, você vai trabalhar e nunca ficou às expensas, né? Às expensas de um dinheiro, de um erário público, né? E é essa percepção de inclusão que tu está levando para o seu mandato, né? Não é aquele que vai falar do lado de lá, é que vai falar do meu lado, é o cara que estava do meu lado, com todas as limitações que a vida te impôs, você estava do meu lado. O mandato na tua mão, ele é algo que me contempla, que contempla o meu filho, que contempla meus sobrinhos, que contempla meus irmãos, né? É algo que me contempla. E aí você ainda coloca nessa questão PCD a inclusão da questão negra, que você sempre trabalhou, sempre militou. A questão da inclusão, da questão educacional, a questão da educação que é implícita na sua vida, graças a Deus, até porque tu é um professor de história e dos bons. E o bacana, né? O bacana, a questão da cultura, porque você é do samba, você é das manifestações populares, e fechando aí a questão da religiosidade, que você, embora tenha uma vertente religiosa, você se abre. Então, eu acho que o teu mandato, a sua candidatura hoje, é uma das candidaturas mais completas que esse município pode ter. É indiscutível, né? É por isso que você fala, eu tenho tantos amigos. Não. Você tem uma gama de pessoas que veem em você a possibilidade de ser contemplados com mandato cidadão, com mandato honesto, com mandato profícuo e com mandato repleto de possibilidade. Então, você não é uma alternativa, você é uma possibilidade, né? Então, eleger o Zé Antônio hoje é uma possibilidade de ser atendido em todas as causas que tem, que vai do saneamento básico, que é uma luta sua,
bárbara de muito tempo, até a questão de um Centro Federal de Estudo em Belford Roxo que você estava engajado. Então, essas coisas a gente não pode deixar passar. Então, você hoje é um candidato completo. E eu tenho certeza que, eleito, você vai ser um vereador completo. A gama de coisas que você vai fazer, desde as minúcias que o vereador acaba fazendo, até algo muito mais. Então, é o que nós nos sentimos contemplados com a sua candidatura. Valeu, velho. Obrigado, Lázaro, pelas palavras. Se hoje, eu falo muito com as pessoas, se hoje eu sou respeitado no meio acadêmico, no meio dos colegas professores, devo muito a você, meu irmão. Porque você, se eu sou professor de história hoje, aprendi contigo a dar aula. Isso não tenho vergonha de falar, tenho orgulho, porque não conheço na Baixada Fluminense professor de história tão bom quanto você. Não. Você é show, suas aulas são show. A gente só abriu a janela para o céu, você que brilha. A tua estrela que brilha. Sou seu fã, sabe disso. Tenho satisfação. Lá tá dando aula. Entra e senta para assistir tua aula. E Zé, eu queria muito que 2 pessoas estivessem hoje para assistir esse momento. E você sabe quem é. Quem são, né? Eu queria muito que o Zé Baiano e a Dona Maria tivessem assistido esse momento. Falo com emoção porque eu sei, né, da luta. Eu queria muito que eles tivessem, mas eu sei que eles estão vendo esse momento. Eu queria que a minha mãe, a Dona Ondina, tivesse assistindo esse momento e batendo palma e torcendo para você. Verdade. Né? Eu queria muito, 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 muito. É verdade. É emoção. E agradecer a todos que passaram na live, que estão assistindo a live, e falar para você, eleitor de Belford Roxo, pedir a você que nos dê a oportunidade de mudarmos junto a caminhada da cidade. São 15 anos de atraso, os dados estão aí, 15 anos de atraso na educação. E claro que vamos buscar mais dados. Mas a mudança só será possível a partir do momento que o mandato discuta com a sociedade, que construa primeiro com a sociedade. Precisamos ouvir a sociedade. Os pesquisadores de Belford Roxo, os pesquisadores da Baixada. Hoje, Lázaro, você é conhecedor disso, nós formamos cientistas para ir para a Europa, para a Ásia, cientistas de Belford Roxo. Gente, nós temos cientistas na NASA. Muito, muito. Imagina. Muitos, né, Lázaro? Muitos. É mais uma caminhada. Mas que para que aconteça essa caminhada de uma forma sólida, precisamos do seu voto. Precisamos muito do seu voto. E claro, que a todo momento que você puder falar, compartilhar nossas publicações, vai estar ajudando. E muito a mudança dos 15 anos apresentadas hoje pelo PH de atraso em Belford Roxo. Meu amigo Lázaro, muito obrigado. Muito obrigado mesmo. E até breve, com o mandato. Tenho fé nisso. Com o mandato e vamos caminhar por uma trilha sólida em Belford Roxo. Obrigado a todos. Um excelente final de noite. Agora sim, Belford Roxo! Na luta pela inclusão social, meu vereador, professor Zé Antônio, é 90456. E segura que eu quero ver, meu filho! 90456, professor Zé Antônio, você pode confiar. Tecle Verde confirme. 90456, Tecle Verde para confirmar. A inclusão social. 90456, professor Zé Antônio, você pode confiar. É 90456. 90456, Tecle Verde para confirmar. Belford Roxo está carente, professor Zé Antônio é competente, é a nossa solução. Vambora! 90456,
pro meio ambiente, pra saúde, educação, inclusão social. 9456, pro trabalho, pro emprego, pra cultura e inclusão social. Professor Zé Antônio, esse me representa, é ficha livre, você pode acreditar. Professor Zé Antônio, 9456, o vereador que eu vou votar. Vambora! 9456, professor Zé Antônio, você pode confiar. É o meu vereador! 9456, Tec Verde para confirmar. Inclusão social! 9456, professor Zé Antônio, você pode confiar. Todos juntinhos! 9456, Tec Verde para confirmar. Belfor Roxo está carente, professor Zé Antônio é competente, é a nossa solução. Vambora! 9456, pro meio ambiente, pra saúde e educação. Professor Zé Antônio! 9456, pro trabalho, pro emprego, pra cultura e inclusão social. Professor Zé Antônio, esse me representa, é ficha livre, você pode acreditar. É ficha livre, professor Zé Antônio, 9456, vai subir! O vereador, vai subir! Vai! 9456, professor Zé Antônio, você pode confiar. É meu vereador! 9456, Tec Verde para confirmar. 9456, professor Zé Antônio, você pode confiar. Inclusão social. 9456, Tec Verde para confirmar. Meu vereador é Zé Antônio, 96. Segura que eu quero ver, meu filho.